Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. O tema dessa palavra é: onde caiu? Onde caiu? A gente vai perceber que tem alguns detalhes, nessa palavra. É um milagre que aconteceu num lugar simples, de uma forma tão simples, mas com uma intensidade. Quer ver? Presta atenção nessa passagem aqui, ó. Diz assim, ó: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós? Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. No versículo 3 diz assim, ó: então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Caiu, o machado cai na água. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Você pode falar comigo assim, ó? Vamos lá, 1, 2, 3, vai lá. 1, 2, 3. Onde caiu? Olha a pergunta dele: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Curve sua cabeça um instante. Senhor, com base na tua palavra, nesta manhã, fala conosco. Nós precisamos ouvir tua voz, entender o teu querer. Fala a cada dia com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? O contexto dessa palavra é que existia uma escola de profetas. Essa escola de profetas, ela começa já com Samuel. Se nós lermos em Samuel, já tem encontros dessa escola de profetas. Eram pessoas que se reuniam, homens que se reuniam para estudar a palavra, para aprender. E eles aprendiam de várias formas, inclusive na prática, Nesse dia a aula foi prática, quando Eliseu realiza ali aquele milagre no nome de Deus e o ferro flutua. Era uma escola de profetas. Na época, eles já utilizavam o ferro, mas era muito precário ainda, era muito vago ainda a utilização do ferro. Era apenas os exércitos mais organizados, os reinos mais desenvolvidos, que eles já tinham habilidade de fazer as espadas, as facas e os machados. Então não era comum ter essa ferramenta. Não é como agora, algo comum, você compra na esquina, enfim. E a forma que eles faziam era muito rudimentar, e essa prática era comum, o machado escapar do cabo. Inclusive lá em Levítico tem instrução. Quando Moisés vai instruir o povo acerca dos acontecimentos, tem uma instrução lá que é sobre isso também. Se pegar o machado emprestado e perder, o que tem que fazer, se tem que pagar, enfim, tem essa instrução, porque isso já acontecia. A escola estava lá naquele local, e eles veem um problema ali. Ele fala: olha, a escola está apertada, o lugar em que nós nos reunimos está muito apertado. E eles pedem autorização para Eliseu. Ele fala: olha, o lugar está estreito, será que a gente pode ampliar, buscar árvores e ampliar esse lugar? E aí ele fala: tudo bem, pode sim. Eliseu fala: pode. Ele autoriza. E um deles convida, fala: o senhor não quer ir conosco, desempenhar essa função? E ele fala assim: eu vou com vocês. E ele vai com aqueles homens para realizar essa tarefa. Essa palavra tem muitos ensinamentos para nós. Você vai ouvir milhares de pregações
em várias vertentes, em questões particulares dessa palavra, que tem uma grande dimensão e uma grande profundidade. E eu também nessa manhã quero trazer aqui alguns ensinamentos com base nessa passagem, que é simples de entender. Ele está cortando a árvore, o machado escapa, cai no rio Jordão. É um rio em que as águas são turvas, não é tão claro assim. As águas são turvas, não dá nem para enxergar aonde caiu a peça, a ferramenta, não dá. A água é muito turva. E ele já busca ajuda de Eliseu. E eu quero nessa manhã trazer alguns ensinamentos para nós com base nessa palavra. Primeiro, que tudo na nossa vida acontece quando nós temos um incômodo, uma inquietação. Se você se acomodar, se você tentar acostumar com a situação adversa, você vai continuar na mesma. A inquietação, o incômodo é que traz a mudança. E olha que interessante que um dos alunos daquela escola de profetas, ele se incomoda e fala: Senhor, o lugar está muito apertado e nós queremos ampliar. Tudo bem? Tudo bem, pode. Então ele tem a incomodação, aquela inquietação que o lugar está estreito. Ele tem a autorização do líder, porque Eliseu fala: vamos, pode fazer. E ele vai, e eles conseguem ferramentas emprestadas. É muito claro quando ele fala: caiu lá o meu machado, e era emprestado, porque ele é uma escola de profetas, não são lenhadores que trabalham com madeira, nada disso, mas eles vão trabalhar, desempenhar uma função extra para ampliar aquele lugar. E aí o machado cai. Quando o machado cai, e tudo foi levado àquela ação, porque o lugar estava muito estreito. O lugar estreito, ele vai limitar, ele vai também acomodar alguns que estão ali e começam a ter justificativas que o lugar está estreito e que continue assim mesmo. Sabe que tem 3 vertentes que a gente precisa prestar muita atenção na nossa vida. Sempre nós lidaremos com pessoas assim, ou nós seremos propriamente dita essa pessoa. Tem muitas características, mas eu vou só te dar 3 para você ficar alerta. Primeira característica é daquelas pessoas que, quando o local está estreito ou quando as condições estão adversas, a vontade dela é que fique mais adversa ainda. É comum encontrar pessoas assim na família, no trabalho, pessoas que, ao invés de ela não vai fazer nada para mudar a condição, mas ela ainda vai traçar estratégias, vai ter argumentos para que a coisa piore mais ainda. Parece muito pessimista, mas é realidade. Nós vamos encontrar pessoas que não vão fazer nada para mudar a situação e ainda vão atrapalhar. Essa é uma característica. É muito comum isso, na família, no trabalho, na igreja, no relacionamento. Pessoas que traçam comentários para que a situação ainda piore mais. Tem a segunda característica, que é aqueles que permanecem no lugar estreito e está tudo bem. O lugar está apertado, mas é assim mesmo. Vamos continuar assim mesmo. Ah, tá bom. Olha, foi o que Deus preparou. São pessoas que as características, os argumentos é de permanecer no local estreito. Permanecer aonde está. Parece aquelas pessoas que foram infectadas com um veneno paralisante e ela se acomodou tanto que não sai do mesmo lugar. É a segunda característica. E a terceira característica é daquele que está incomodado e ele quer alargar, ele quer ampliar, ele quer melhorar. E essa pessoa é essa aí que Deus vai usar. Entenda bem, fique claro para todos nós nessa manhã. Deus não está presente
naquele que quer permanecer e ainda piorar a situação. Deus não quer. Deus não está presente naquelas rodinhas de comentários pessimistas, que reclama de uma coisa, reclama de outra, e o que só faz é atrapalhar mais ainda a situação. Deus não está presente nesses lugares. Deus não está presente naquele que acomodou tanto, que só quer cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Não está. Mas aquele que está disposto a alargar, aquele que está incomodado, aquele que quer mudar, aquele que quer avançar, aí sim, nesse Deus está presente. Aí precisa de uma associação, esse aí. Ele precisa desse incômodo, ele precisa da autorização de Deus, e ele precisa da ferramenta certa. Aí não há quem possa deter. Ele vai avançar, ele vai conseguir, ele vai prosperar, porque Deus está presente, Deus está abençoando, Deus está com ele. E no nosso dia a dia a gente precisa identificar esses 3 comentários. Às vezes nós nos envolvemos com tantas pessoas que o comentário é esse: a vida é assim mesmo, cada dia piora, ou nós mesmos somos essas pessoas. E Deus não está presente nesses comentários, Deus não está presente nessa atitude. Mas quando aquele jovem fala: Eliseu, o lugar está apertado e a gente precisa ampliar, e pode ampliar, e ele já traz a receita: vamos lá, a gente retira a árvore, faz aqui as estacas e a gente amplia. E aí Eliseu fala: legal, vamos fazer. Então ele tem a incomodação, ele tem a autorização de Deus, e agora ele precisa, para cortar árvores, precisa de um machado. E eles pegam ferramentas emprestadas e vão até lá. Então agora ele tem a incomodação, ele tem a autorização de Deus, e ele tem a ferramenta certa. Parece que tudo está certo e vai dar certo, e ele vai lá. Todos os alunos daquela escola de profeta, eles vão lá para fazer e desempenhar o que eles planejaram, mas no percurso algo dá errado. O machado cai na água, e aí que entra a ação de Deus. Nós queremos a ação de Deus em locais que Deus não está. Nós queremos o milagre de Deus em planos em que não foram traçados por Deus, e nem minimamente foi autorizado por Deus. Deus não fará nada porque Ele não está lá. Mas naquele dia, aqueles homens cortando árvores, Deus estava presente, simbolizando o profeta Eliseu que estava ali. E ali, quando cai, aleluia, quando cai o machado, e ele é muito sincero, aquele jovem, e ele fala: Senhor, meu Senhor, caiu na água e era emprestado. E aí Eliseu intervém e Deus realiza o milagre. Às vezes nós estamos incomodados e nos falta pedir a Deus se é isso mesmo que Ele deseja, e atrás da ferramenta. Talvez a ferramenta seja a oração, atitude. São tantas ferramentas. Ou talvez você se incomodou, Deus autorizou e você perdeu a ferramenta. E Deus pergunta nessa manhã: onde caiu? Porque se Deus pergunta, é que Ele vai agir, Ele vai intervir, e Ele vai entrar com providências. Amém? Você sabe que nessa terceira opção, de quem está incomodado, quem pede autorização a Deus, e quem tem a ferramenta, é a pessoa que cresce nas condições que tem. Não vai acontecer nada que ele precise de sobrenatural, né? Deus não enviou anjos engenheiros, Deus não enviou anjos carregadores de madeira. Não, nas condições que eles têm. Perceba aqui que ele fala assim, ele fala: olha, meu Senhor, tem aqui, ao lado aqui do Rio Jordão, tem madeira lá, tem árvores que nós podemos cortar e fazer como estacas aqui, como as colunas, e ampliar esse lugar. Olha o que ele mostra, que são coisas viáveis. Nós podemos crescer nas condições que nós temos, desde que Deus tenha autorizado,
desde que Deus esteja conosco, desde que seja um plano que Deus tenha assinado embaixo. Aleluia. Então nessa manhã, se você está incomodado com algo, se você quer a mudança da sua casa, da sua família, da tua vida, já é o início de uma grande transformação. Aleluia. O que é necessário agora é falar para Deus: ô Senhor, é isso mesmo, o que eu faço? Me instrua as minhas condições, a minha ideia é essa, será que dá certo ou não? E Deus vai com você. E aí o que acontecer no percurso é só você clamar a Ele. Amém? E o terceiro ponto é a grande chave dessa mensagem nessa manhã. Estava preparando essa mensagem e ontem à noite eu comecei a pensar nisso, até conversei com os meninos. É tão interessante que quando ele pergunta, vou até ler com vocês de novo aqui, lá no capítulo 6, no versículo 6, diz assim, ó: o homem de Deus perguntou: onde caiu? Onde caiu? Você pode falar comigo? Fala assim, ó: onde caiu? Ele perguntou onde caiu. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: por que ele não perguntou como caiu? Quando pergunta como, já é para acusar. Sabe quando alguém faz algo, aí você fala: mas como você fez isso? Né? Aí já põe a mão na cabeça, já a pessoa já fala: ih, já fiz coisa errada, né? Como você fez uma coisa dessa? Ah, escapou. Por que você não prendeu direito esse machado? Por que você não ficou mais longe do rio? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Quando pergunta como, já é para acusar. Mas é interessante que Eliseu chega lá e fala assim: olha, onde caiu? Quando ele fala onde, não é para acusar. Ele quer saber se o homem, se ele errou a batida do machado, se ele não prendeu certo, se ele foi negligente. Ele não quer saber disso. Ele fala onde caiu. Quando ele pergunta onde, é porque ele vai socorrer, ele vai agir, ele vai intervir. Sabe que nessa manhã, né, ontem eu estava preparando essa mensagem, e Deus não quer saber nessa manhã de você como caiu. Deus não quer saber como caiu. Ele sabe, não quer saber da sua história. Senhor, minha fé, ou a minha força de seguir caiu aqui, caiu ali, caiu lá. Deus não quer saber como. Mas Deus pergunta nessa manhã onde, porque Ele vai agir, e Ele pode agir. Aleluia. E Ele pergunta onde. Aleluia. Esse onde já vem para socorrer. Aleluia. E o jovem foi muito sincero, viu? Ele não falou: olha, foi sem querer, escapou, e o machado não estava bom, e o machado não era de boa qualidade, olha, caiu. E ele fala: deixa pra lá, vou ficar quieto, faz de conta que o outro que deixou cair. Não, ele foi muito sincero e fala: meu Senhor, o machado caiu e era emprestado. Olha, condição que eu tenho, até pela lei eu tenho que pagar outro machado, e como que eu vou ter condições de pagar esse machado? Ele era emprestado e ele caiu. Sabe quando você já fica com aquela sensação que você errou, que você deu mancada, que você já fica com aquela situação que fala: eu só erro, eu só faço coisa errada. Já vem tudo na sua mente, já vem tudo na sua vida, vem um peso sobre você, e o diabo quer te apontar e falar: olha aí, as coisas estão acontecendo porque você é culpado. Agora está acontecendo isso, é porque ele está buscando como. Mas Deus não quer nem saber como, Deus quer saber onde. Aleluia. Onde caiu a ferramenta. Aleluia. Onde foi? É um socorro imediato. Não sei se você já passou por isso. Às vezes você está no trabalho, quando um faz uma coisa errada, todo mundo olha, né? Todo mundo já olha: ixi, aquele fez uma coisa errada, fez coisa errada. Mas ali não. Quando ele fala: meu Senhor, o machado caiu na água e era emprestado. E ele fala: onde? Onde caiu? Caiu ali. E ele vai lá e ele lança a madeira e o machado flutua. Ele sobe. Aleluias. Onde caiu? É um Deus de socorro.
Nós acostumamos a andar abaixo de tanta acusação, de tantos dedos apontados para nós, e às vezes é melhor omitir algo e ter até medo de falar que o machado caiu, eu perdi a minha ferramenta. Até pensar, olha, o machado caiu e agora o que eu faço? Nós andamos com medo, preocupados com isso. Mas aquele homem, ele tinha uma segurança tremenda em Eliseu. Ele tinha uma segurança em estar naquele lugar, porque aquele lugar retrata a presença de Deus. E é tão interessante que quem está na presença de Deus e sabe que Deus aprovou o projeto, que sabe que está no lugar diante de Deus, que sabe que Deus está ao seu lado a todo momento, tem segurança. Não precisa esconder nada, não precisa omitir, não precisa enganar, não precisa esconder embaixo do tapete, mas tem total segurança. Aleluia. Igreja do Senhor, nessa manhã, aleluia, Deus pergunta: aonde caiu a ferramenta? Aonde caiu a fé? Aonde caiu que você perdeu as forças? Onde caiu? Aleluia. Ah, Senhor, é porque eu fui falho, é porque aconteceu isso, é porque as pessoas me abandonaram. E aí Deus vai falar: peraí, você não está entendendo, eu não estou te perguntando como, não me interessa como, eu quero saber onde. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que entra com providência. Deus não quer um relacionamento conosco para acusar. Por isso que tem pessoas que estão vivendo um momento tão difícil, falam: olha, Deus está pesando a mão, Deus está me perseguindo, Deus está me punindo. Não conhece a Deus, não conhece a Deus. E aí eu preparei essa mensagem, aí eu me coloco no lugar desse rapaz, e com muita sinceridade, porque ninguém engana a Deus. Eu fico pensando: será que se fosse eu, o machado caiu, era emprestado, será que com tanta disposição e tão imediato assim eu teria coragem de falar: olha, o machado caiu e era emprestado, fiz mancada, fiz coisa errada? Porque será que eu ia esperar de Eliseu, que representa Deus, viu? E esperar de Eliseu uma punição? Mas você só faz mancada. Olha, porque não prestou atenção, não sabia que esse machado era emprestado e tinha que tomar cuidado. Agora se vira, agora você paga outro. Não é assim que as pessoas agem. É assim que o mundo age, é assim que nós também agimos. Mas Deus não age como nós agimos. Deus é diferente. Aleluias. E sem acusação nenhuma, sem peso nenhum. Aquele rapaz falou: caiu e era emprestado. E aí Eliseu só pergunta: onde caiu? Aonde foi? Foi aqui, ó, caiu aqui. E aí ele começa a agir. E lógico que quando Eliseu lança a madeira, o cabo sem o machado, flutuar quem faz é Deus. Amém? É um milagre. Aonde Deus está, o milagre acontece. Aleluia. Deus está na sua vida, nos seus projetos. Deus está nas suas decisões. Deus está. O machado caiu, a ferramenta caiu. Você acha que isso é algo que vai parar a sua vida? Você acha que isso vai atrapalhar o agir de Deus? Porque pensa comigo, como alguém corta uma árvore batendo madeira na madeira? Não dá, só com o cabo ele não ia cortar nunca, ia parar a obra. Mas quando ele fala caiu e era emprestado, e Deus traz de volta a ferramenta, é as condições de Deus. Por isso pega essa palavra nessa manhã e entenda: não há problema nenhum que as adversidades venham, não há problema nenhum que no meio do percurso aconteçam coisas que parece que vai ter que parar tudo, a obra, a vida, e parece que agora não vai dar certo. Parece que acontece isso.
mas é nesse momento que nós clamamos: Senhor, caiu aqui, ó, aleluia, caiu aqui. Eu não sei se a minha mão fraquejou, eu não sei se eu bati errado, eu não sei se eu prendi, e Deus vai falar: eu não quero saber, só fala onde caiu. É a confissão, é a segurança, é a confiança que Deus está presente, aleluia. E aquele rapaz, ele não tem agora a lamentação que ele fez algo errado, mas ele tem a maior lição da sua vida, aleluia. Não só ele, como todos os outros. No momento que o machado cai, é muito certo que um olha para o outro e fala: olha, o meu eu estou segurando, o meu eu prendi certo. Olha o que ele fez, deu mancada e era emprestado. E agora? Eu quero ver o que ele vai fazer. Parece que agora ele é o problema todo daquele contexto ali, mas ele nem sabia que ele estava sendo usado por Deus para lição prática na escola dos profetas. Aleluia. Será que não é isso que está acontecendo na nossa vida? Deus só está dando uma oportunidade para nós sermos integrantes da escola de Deus, para nos ensinar, para nos recolocar de novo no centro de tudo, amém? Por isso que os sinais estão presentes na vida do cristão, aleluia. Como que você pega essa palavra nessa manhã? Não há problema nenhum se a ferramenta caiu, se as coisas não saíram como você quis. O que você precisa ter certeza nessa manhã é se Deus está presente, aleluia. Se Deus está presente, tudo vai acontecer, aleluia. E eu quero terminar essa palavra falando para você: olha, perdeu a ferramenta, e o diabo fala: agora eu quero ver como que ele vai fazer. Aí a resposta de Deus é: ele não vai fazer nada. Deus fala: quem vai fazer sou eu. E aí o ferro flutua, amém? Será que Deus pode curar? Será que Deus pode abrir uma porta de emprego? Será que Deus pode libertar? Será que Deus pode mudar a minha própria vida, que eu preciso de mais fé? Será? Porque a minha ferramenta caiu, eu perdi em algum lugar. Perdi, não consigo retomar, não consigo avançar, eu perdi a ferramenta, aleluia. Mas Deus está comigo. Eu vou confessar para Ele, porque eu confio em Deus. Eu preciso falar imediatamente para Ele me socorrer, para Ele me ajudar nessa, aleluia. Eu preciso ir até Ele. Por isso que naquele dia tudo foi preparado. Não foi por acaso que Eliseu aceitou ir até o local. Não foi por acaso que o machado escapou. Não foi por acaso que o rapaz era um rapaz sincero, de confiança. Não era alguém que tinha que esconder, que tinha que mentir, que tinha que enganar, mas era alguém sincero, que não tinha medo de ser sincero e expor e falar: olha, o machado caiu, Senhor, e era emprestado. E agora o que eu faço? Onde foi? Foi aqui. Então o machado começa a flutuar. E sabe o que aquele rapaz tem que fazer? O esforço é tão grande que Eliseu fala: olha, estica o braço e pega o machado. Aí ele estica e pega. E aí o que acontece? Continua o trabalho, recoloca no cabo e começa a cortar. Volta a cortar a árvore ou a lenha que ele estava cortando, amém? Está com o braço bom aí para esticar e pegar a ferramenta de volta, amém? Está com o braço bom aí para retomar os seus sonhos, os seus projetos? Está com o braço bom aí, aleluia? Porque Deus nesta manhã vai trazer de volta aquilo que você perdeu, aleluia. Deus vai trazer de volta nessa manhã as condições. Deus vai trazer de volta nessa manhã, aleluia, a saúde. Deus vai trazer de volta nessa manhã a fé, aleluia. Deus vai trazer de volta nessa manhã a sua vida diante dEle, aquela chama que não se apaga, a paixão, o amor, aleluia, na presença dEle, aleluia, em nome de Jesus, amém. Quando você pensa melhor nas coisas, no momento o cenário é difícil,
Parece que esse rapaz tinha que ser punido porque ele derrubou o machado e tudo é emprestado. E o machado era emprestado. Senhor, o machado é emprestado. Foi o grito dele e a preocupação. Quando você pensa na vida, tudo é emprestado, não é? Aí eu olho para Jesus. Sabe que o jumentinho que Jesus usou era emprestado, né? O jumentinho era emprestado. Sabe que o cenáculo, o lugar da ceia, também foi emprestado. E Jesus falou: você vai encontrar um homem, esse homem vai autorizar. O lugar também era emprestado. E sabe que o túmulo de Jesus não era dele, era de José de Arimateia. O túmulo era emprestado. Por isso que Deus não se importou daquele homem perder o machado emprestado. Deus nos conhece tão bem. A gente precisa ter muita sinceridade com Deus. Aquele jovem foi muito sincero e falou: o machado caiu e era emprestado. A culpa é minha, estava na minha responsabilidade, estava na minha mão. E foi eu que efetuei a ação para que ele caísse. Tudo foi responsabilidade dele e ele assumiu na hora. Mas aí Deus intervém com o milagre. Amém? Você acha que Deus está buscando responsáveis aqui nessa manhã? Não. Deus está buscando corações sinceros. Deus está buscando nessa manhã aquele que confia nele e confessa. Caiu e era emprestado. Eu preciso, Senhor, de novo do primeiro amor, daquela chama que eu tinha para buscar a Ti, para Te adorar, daquela força que eu tinha. E quando eu ouvia falar do Teu nome, Jesus, meus olhos já enchiam de lágrimas. Mas eu fui esfriando. A ferramenta caiu em algum lugar, e a incredulidade tem me tomado, a frieza tem me tomado. Aleluia. E Deus nessa manhã vai perguntar: mas onde caiu? Porque Deus está disposto a reatar nessa manhã, a reatar com a nossa fé, a reatar, aleluia, com as nossas atitudes na presença de Deus. Aleluia. O milagre é Deus que realiza. Aleluia. Talvez você nem tenha fé mais e acha que esse machado aí nunca mais vai voltar, já era esse machado. Mas você que pensa, porque Deus nos surpreende. Aleluia. Nessa manhã, se esvazie da acusação, não busque explicação para o que você está passando, mas confessa a Deus. Fala: Senhor, o meu machado caiu, a minha ferramenta caiu, e eu preciso dela para seguir, para avançar. Eu preciso retomar na Tua presença. Eu preciso ter certeza que Tu estás comigo. Eu preciso sentir a cada dia a Tua presença, Senhor. Mesmo que em meio a decisões equivocadas, atitudes erradas, eu tenho que sentir a Tua presença.